A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez no nosso programa Nós Servimos. Hoje vamos bater um papo aqui com o nosso mestre, Henry Grazinoli, Dr. Henry Grazinoli. Bom dia, Dr. Henry Grazinoli. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imperial, pessoal, aos amigos do Lions Clube Quitandinha. Enfim, estamos aí para mais um sábado, onde a gente vai conversar um pouco com essa audiência da Rádio Imperial. Exatamente. Nós vamos falar sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal nas delações, mas antes a gente não poderia deixar de falar de dois assuntos. Primeiro, que casinha aquela do nosso ex-governador, hein, Henry? Olha, é um chalezinho, né? Um chalezinho, né, de 10 ou 12 milhões, 8 milhões parece que é a avaliação. Coisa, rapaz! Eu tenho... Ser governador com um salário desse, eu gostaria de saber a multiplicação, como é que se faz para você adquirir um patrimônio desse, né? Essa eficiência que eles têm de multiplicar os salários deles. Puxa vida! Se a pessoa se jogasse isso para a administração pública... Pô, seria uma beleza, né? Os estados estariam... né? O estado do Rio não teria problema nenhum nessa violência, nada disso. Todos sabendo indígenas, policiais, todo mundo, né? Todo mundo. Mas é impressionante, o que mais me admira, outro dia alguém perguntou, mas escuta, a corrupção agora está demais, né? Eu disse, não, ela sempre existiu, né? Mas agora os números são absolutamente surpreendentes, porque eles perderam até não estabeleceram limites. Né? Aquela casa, eu acho que aquela casa... É um assiste, né? Acho que poucos milionários no mundo têm um imóvel naquela categoria. Metros de construção, rapaz. E eu, inclusive, ela vai a leilão, né? Agora está avaliada em... Você já pensou em comprar, ou Eu estou pensando em fazer um financiamento da Caixa. Eu estou pensando no BNDES. Você vai ver se arranja dinheiro lá na Caixa, né? De 3 gerações pagando. Porque um financiamento desse... Poxa vida, que impressionante. Ficar os filhos e os netos pagando esse financiamento. E o resultado disso é o que nós estamos assistindo, aquela cena degradante ontem na Rocinha. A ligação é perfeita, é exatamente isso. Que absurdo. Isso aí, de um lado, os políticos que enriquecem, né, eles se enriquecem, exatamente, roubando, dilapidando o patrimônio público, do outro lado, o descaso do Estado, e aí essa violência que o Rio de Janeiro, de novo, porque esse filme, há 10 anos... Já vimos, já assistimos. Né? E agora ele é a reprise, né? A reprise disso. Realmente lamentável, né, que nós tenhamos... que a gente não possa nem ir ao Rio de Janeiro, né? Eu tenho adiado vários sitiados, né? Temos que passar pela faixa de Gaza, né? Ali na Baixada, porque aquilo ali é a faixa de Gaza, né? Baixada e Avenida Brasil para chegar ao Rio. Não tem escolha. Não tem escolha. Vai pela linha vermelha. É amarela mesmo, a mesma coisa. Exatamente. Então a gente não tem por onde ir. É sorte. A situação está terrível, né? Quer dizer, após tiroteio na madrugada, 5 criminosos são presos e as armas são apreendidas na Rocinha. Mas 5 é muito pouco, eu né? Eu também acho que 50 é pouco. 500 eu acho que ainda vai ser pouco. E outra coisa, você fazer uma intervenção anunciada, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Também não. Quer dizer, avisa o bandido que eu vou lá e avisa ele que eu vou levar um mandado de prisão. Exatamente. Não dá tempo dele. Tem hora marcada. Tem mais. Se você atirar, aí é que eu vou revidar. Eu te viu isso. É uma maneira... Eu ontem assisti uma entrevista de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, foi até presidente do Supremo, o Lira. Ele disse o seguinte, eu não entendo, eu achei um pronunciamento importante esse. Ele falou, olha, eu acho que nós temos que enfrentar os bandidos nesse momento, especialmente no Rio de Janeiro, da forma como eles estão se enfrentando e como eles estão nos enfrentando. Exatamente. Nós não podemos ter nenhuma preocupação em revidar. Não. Nós temos que atacá-los também. Exatamente. Ele disse isso ontem. E é verdade. O Estado está agindo com muita moderação. Com covardia até. Ou talvez até com covardia. Até com covardia. Talvez seja isso. Nós precisamos enfrentar isso como se fosse de fato uma guerra. É matar ou morrer. E a opinião pública tem que ficar calada. Porque numa altura dessas que nós estamos vivendo, qualquer um está sujeito a perder a vida. Qualquer um cidadão de bem. Todos estão reféns disso. Não é bandido, não, que bandido se morrer é menos um.
Estão todos reféns. Pelo menos a gente não tem que ficar alimentando na cadeia. Exatamente. Já chega os que a gente alimenta. E vamos começar aqui a nossa entrevista, o nosso foco principal, que esse também não deixa de não ser, porque é fruto justamente desses descalços governamentais que nós vivemos durante 13 anos aí, ou agora 14 anos, porque esse governo que está aí é a continuação do que estava. Né? As pessoas precisam entender que o Temer foi eleito pelo grupo do PT, que botou a Dilma lá. Ele era vice dela. Portanto, quem votou na Dilma votou nele. E não quero churumelas, né? Como já diziam aí os grandes. A corrupção é um problema global? Ela é sim, global e histórico, né? Recentemente um órgão, a Transparência Internacional, divulgou um ranking de corrupção no mundo. E entre 180 países que foram pesquisados, o Brasil está em número 79 em termos de corrupção. O interessante é que o Brasil tem tanta corrupção como tem na China e na Índia. Eles estão classificados iguais, na mesma classificação. Mas 79º lugar é uma classificação muito ruim. Quer dizer, agora, o fato do Brasil ter uma corrupção no nível da China, isso também dá uma demonstração de que a corrupção não é só um problema decorrente do regime de governo. A China tem um regime ditatorial comunista. Quer dizer, ela é um problema diferente. Né? E agora, o dado importante desse ranking da corrupção é que os países mais desenvolvidos, eles têm níveis muito baixos. Eles estão lá no início da tabela. Estou me referindo aos Estados Unidos, ao Reino Unido, Inglaterra, Alemanha, França. Esses países têm níveis baixos. E o nível mais baixo, o campeão, vamos dizer assim, o menos corrupto, são Nova Zelândia, Finlândia e Suécia. Esses 3 países são... Por isso estão se desenvolvendo a olhos vistos. Estão indo bem, né? Agora, quanto a essa questão da corrupção, sob o ponto de vista do fenômeno histórico, né, Paulo? Ela é antiga, né? Sim, desde o Brasil. Adão se deixou corromper por Eva. Né? Exatamente. Na antiguidade, a gente tem registros, por exemplo, no Egito Antigo, ainda, eu estou falando de 1100 a.C., né? Ainda sob o comando do faraó Ramsés, há relatos de perseguição a corruptos. Né? Na Grécia Antiga, Platão escreveu sobre isso. Né? Aliás, é engraçado porque Platão, ali por 400 a.C., ele dizia que o problema do corrupto é que ele não sabe, que ele não tinha sabedoria. Então ele achava que os políticos tinham que ter sabedoria. Só que mais adiante ele mudou de opinião, porque alguns sábios da época passaram a assessorar os políticos corruptos e davam a eles palavras, argumentos, enfim. Eufemismo. E eles acabavam enganando a população. Então Platão muda de opinião. E a gente tem um caso específico, né, de Aristóteles, também nessa época. Ele foi o primeiro filósofo a escrever sobre ética. Né? Ele dedicou, inclusive, parte da obra dele a essa. E o Aristóteles, ele achava que o corrupto ele tinha uma deficiência biológica. Ele achava que era um problema biológico, mental, cerebral. Pois é. Mas ele trabalhava com essa hipótese, quer dizer, uma doença. Né? O sujeito nascia doente e corrupto em função desse desvio. Né? Mas será que a corrupção é endêmica ou é epidêmica? Eu acho que ela eu acho que no Brasil ela é uma epidemia. Ela virou uma epidemia e ela atingiu. Se você verificar... será que a gente parte para Lombroso, hein? Que o homem já nasce pervertido? Pois é mais ou menos o que Aristóteles dizia. É a mesma teoria. É a mesma teoria da doença, né? Tem cura, então isso quer dizer que tem cura. Nós estamos na fase... Na fase de cura, né? Esse negócio de cura é melhor nem falar, mas melhor não falar. Se lembrar Lombroso e Aristóteles, nós vamos chegar à conclusão de que se fizer um bom tratamento, talvez se cure o corrupto. Eu não sei. Eu acho bem difícil. Também tenho minhas dúvidas quanto a isso. Eu acho que o grande problema da corrupção no Brasil não é nem a corrupção em si, é a impunidade. Impunidade, sim. Aliás, as sociedades, de um modo geral, elas, também aí o fenômeno histórico, elas conseguiram reduzir bastante os níveis de corrupção com punições exemplares. Exatamente. Aí você precisa ter todo
um arcabouço, a sociedade e o Estado precisam estar organizados para fazer essa perseguição, não é? Para perseguir, investigar, depois condenar, enfim, processar, condenar. É preciso que isso aconteça. Tanto assim que alguns especialistas aí, já vi sociólogo falando, filósofo, já vi jurista também, estão dizendo que no Brasil, dada a enormidade do problema hoje, as dimensões que ele atingiu, é provável que com essas punições que já começam a acontecer, tem muita gente presa, como nunca tivemos. Né? Então, ainda falta muito, mas falta. Tem. Acredito que eles acreditam, e nós temos que acreditar, que nós vamos ter no futuro mais compromisso com a coisa pública e menos compromisso com a corrupção. Oxalá. Que tipos de sanções e aplicação de medidas podem ser impostas para conter o nível da corrupção? Olha, nós no Brasil, Paulo, nós temos um sistema de leis que são leis que, para punir criminalmente e politicamente a corrupção, boa. O nosso sistema não é ruim. Nós temos muitas leis. Eu acho que nós não vamos fazer leis. Nós temos que melhorar algumas. Agora, os defeitos é que sobressaem nesse momento. Então eu digo, tem uma qualidade, temos leis. Nós temos, por exemplo, crimes de corrupção já definidos. Nós temos crimes de lavagem de dinheiro. Nós temos recentemente uma legislação nova que é a da delação premiada, que foi um avanço extraordinário no sistema brasileiro. Agora, o problema é que os pontos negativos eles sobressaem, e isso tem impedido uma punição e uma agilidade. Eu destaco, por exemplo, nós temos algumas normas penais que precisam ser revistas, porque elas têm um tipo aberto demais e não fechado. Recentemente nós tivemos um caso, eu vou citar aqui um exemplo, aquele sujeito que ofendia as mulheres lá na Vida Paulista, que foi pego no ônibus, praticando atos libidinosos. O tipo penal que tentavam enquadrá-lo, ele não era suficiente. Mas, exatamente, as pessoas até falam, é estupro. Eu digo, não era estupro. Não era. Não é porque estupro você tem que ter conjunção carnal. Exatamente. Tem que ter violência. É isso aí. Né? O que ele estava fazendo era outro tipo de crime. E que não tinha, a princípio, se você for levar, não tinha. Mas aí o que acontece? Justamente, aí o judiciário começa a fazer um exercício de interpretação que é casuístico. No caso do rapaz, eles acabaram encontrando lá esse cara, que ele é um criminoso, mas eles encontraram agora a justiça, depois de ele ser preso várias vezes, e o tema tem uma repercussão nacional, até internacional, a justiça conseguiu enquadrá-lo lá num tipo, o Ministério Público fez uma denúncia com base numa interpretação, mas enfim, nós precisamos melhorar isso. Outra coisa que precisa ser melhorada para punir, está falando especificamente da corrupção, é que nós precisamos de um judiciário mais ágil. É muito lento, demora muito. Você vê o seguinte, Paulo, não fosse a Justiça Federal ter destacado um juiz, como é o caso do Moro, em Curitiba, só para cuidar desses casos, mas não teríamos chegado nem a um décimo. Não, lógico que não. Então você vê, hoje nós temos... Um país em que o adultério até pouco tempo era crime. Exatamente. Então você vê. Imagina, ia ter que ter cadeia nesse país, né? Ia ter que ter cadeia nesse país, exatamente. Então você vê, Curitiba hoje tem um juiz só cuidando disso, o Rio de Janeiro tem outro, São Paulo já tem uma vara federal que dada a quantidade de processos, já está cuidando só da Lava Jato e de suas... Então, com essa possibilidade do Poder Judiciário dedicar especificamente a essas questões um tratamento especial, é que nós temos conseguido uma agilidade. Exatamente. Mas o problema da lentidão da justiça é um grave problema no Brasil. E ele atinge não somente os casos de corrupção, como nós estamos nos referindo agora, mas ele atinge o interesse de toda a sociedade. A justiça é muito lenta. Você hoje entra com uma medida de urgência no judiciário, o juiz para examinar é 30 dias para examinar uma medida de urgência. Você sabe, a gente está cheio de problemas na área civil, a coisa está muito difícil. Muito complicada, né? Muito complicada. Então eu me referi a essa questão das normas penais, eu me referi à lentidão da justiça, mas tem uma outra coisa também, Paulo, que é importante. O Brasil tem um sistema de progressão de pena que precisa ser revisto. Isso é importante. Porque esse responde àquela questão que as pessoas fazem. Mas como foi condenado a 20 anos e não ficou na cadeia? Esse regime de progressão, esse regime precisa ser modificado. Porque ele não coaduna
É uma situação mais ou menos assim. Eu tenho um sistema que regula a denúncia, a apuração, o processo e a condenação. Aí depois, na execução da pena, depois que ele está condenado, ele se submete a um outro sistema de leis, que são as normas de execução penal, que aí você vê um monte de facilidades, que é uma coisa que a sociedade pouco sabe. Então, por exemplo, o sujeito é condenado a 10 anos de prisão, ele vai lá, cumpre 1/6 da pena, se ele for primário, ele fica 1 ano e meio, 2 anos e vai embora. Quer dizer, esse sistema de progressão, ele precisa ser alterado. Porque o sistema penal tem que ser revisto. Não é isso? Não dá para entender que, por exemplo, um sujeito como o Sérgio Cabral, que fez o que fez, com a disfarçatez que fez, que fica aí 2, 3 anos e que sai depois. Ele tem que ficar preso. Saiu. Exatamente. Mas vai voltar, hein? Tomara que volte. Tomara. Mas é uma questão absurda. E por último, eu queria citar 2 fatores também, que eu destaco, como que, vamos dizer assim, contribui para essa impunidade que você citou aí na sua pergunta. É o seguinte: primeiro, o sistema eleitoral brasileiro precisa ser reformado. A gente tem falado isso aqui, é voz corrente, a sociedade já sabe disso, porque o sistema hoje ele permite a reeleição do sujeito que é corrupto. Exatamente. Ele se prevalece da revisão da inclusive, a próprios partidos que se impuseram como bastiões da moralidade e que não fazem a triagem. E que fizeram um acordinho lá que a segunda instância o cara ainda não está devidamente condenado e que pode ser candidato. É isso aí. E tem uma questão nessa. O Randolph, que é o dono da moralidade, decidiu isso, defendeu isso e fez acordo com isso. Então, você vê, o sistema eleitoral que permite a reeleição do corrupto é um problema, e tem um último problema que eu queria destacar ainda, Paulo, nessa sua pergunta, que é o seguinte: tem uma questão na prática diária do Congresso Nacional que a sociedade ainda não se apercebeu do problema, e ele é muito grave, que é o seguinte: o tal do voto da liderança. Se você pegar a lista dos corruptos que estão aí denunciados, aqueles que receberam valores altíssimos de dinheiro vindo da corrupção, eles são todos, a maioria são os líderes. Os que pegaram mais eram lideranças dentro do Congresso Nacional. O líder dentro dos partidos, ele tem um poder enorme. Ele é presidente da Câmara. Exatamente. Existem matérias no Congresso que são votos só de liderança. Exatamente. O deputado nem vai no plenário, o líder dele vai lá e vota. E esses caras têm vendido esse poder aí fora e angariado milhões com isso. Então, por exemplo, esse tema de voto de liderança, isso precisa ser revisto lá no Congresso Nacional. Agora, a revisão disso só será feita se nós fizermos uma grande mudança no Congresso, nas eleições. Porque do jeito que está com esses que estão aí... Não, vai continuar, não vai ter reforma nenhuma. A corrupção no Brasil é um tema bastante complexo. Ainda que nos últimos anos se tenha transformado uma espécie de luta dos bons contra os maus, né? Parece que é isso. O corrupto é sempre outro, né? O apartamento não é meu, é do amigo. O sítio não é meu, é do amigo, né? Mas, na verdade, mesmo se admitir, um cidadão comum pode fazer parte da rede de corrupção, se subornar um guarda, comprar o resultado de um concurso, negociar com o fiscal para escapar de alguma lei. A gente está cansado de assistir isso. Todos corruptos, Henrique? Paulo, eu acho essa pergunta muito difícil de ser respondida. É uma questão difícil. Aí eu separo, tentando dar uma resposta da seguinte maneira: uma coisa é a corrupção na política, outra coisa é a corrupção na atividade privada da sociedade. Bom, eu acho que toda sociedade, qualquer nação do mundo, por mais desarranjada que ela seja, por mais desorganizada que ela seja, eu acho que qualquer povo tem o direito de exigir dos políticos honestidade. Sim, honestidade, o que eu digo, não é qualidade. Não. Tem que exigir. Obrigação. Na coisa pública não há exceção, não pode haver. E aí eu explico dizendo o seguinte: se é por isso que no sistema público e na administração pública, historicamente no mundo todo, existe um sistema de leis especiais. Exatamente. É regulado por um regime jurídico específico a administração pública. Agora, segundo, eu não acho que nós somos uma sociedade corrupta. Eu acho que nós somos uma sociedade que tem corrupção na iniciativa privada também. Mas ela tem muita gente honesta, muita gente séria, que procura levar a sua vida dentro de parâmetros éticos razoáveis. Agora, o discurso de dizer, e a gente tem ouvido muito isso, o povo é corrupto, então a política também vai ser. Esse discurso, na verdade, ele foi plantado
para que nós, sociedade, sejamos complacentes. Que a gente se sinta culpado. Realmente tem razão, deixa ele roubar, porque afinal de contas eu também... Não, nós temos que separar isso. Uma coisa é a administração pública, porque quando você cuida do público, Paulo, você está cuidando do interesse dos honestos e dos desonestos. Exatamente. Sabe, se eu não coloco um médico de saúde trabalhando, eu vou deixar morrer, não é bandido não, vai morrer mocinho também. Exatamente. E mocinhas, sabe, crianças, gente inocente. Então a coisa é muito mais séria. Quando você pratica na atividade privada uma falta, ela não é menos grave. A corrupção não é só ativa, ela pode ser passiva também. Né? Passiva. A omissão é uma forma de corrupção também, que você se deixa corromper. Pronto, não estou vendo, não vi, não ouvi, não falo. Exatamente. O Brasil, o que foi? Eu acho que o que está faltando no Brasil, claro, a gente tem um problema de cultura, a gente tem um problema de educação. Sim. Porque o indivíduo, quando ele tem sabedoria, como dizia Platão, ele pelo menos consegue separar as coisas. E na hora que ele tem que tomar uma decisão, ele toma uma decisão com mais clareza. Exatamente. É mais fácil. Quer dizer, eu defendo a tese de que quem tem educação e cultura erra menos. Não que não erra, mas erra menos. Certo? O ignorante, ele tem a possibilidade de errar mais. Exatamente. Principalmente no voto. E hoje, eu fiquei abismado. Recebi aqui, não sei, ainda não procurei saber, vou procurar saber se isso realmente é verdade, que foi aprovada a nova LDB, em que o ensino público não é mais obrigatório. A gente precisa ver isso, que aí realmente esse país vai para o caos. Tem um projeto na Comissão de Constituição e Justiça, não sei, que passou. Ainda vai para o plenário. Isso realmente mas aí vai ser caótico. É caótico. Não, inclusive é aquela história, porque quanto mais ignorante o povo, mais você domina. Mas eu penso, Paulo, que se aprovado, eu acho que esse caminho aí, nós temos que esclarecer o que foi aprovado lá, eu não sei. Eu também não sei, ainda não, eu só recebi. Mas há fumaça de inconstitucionalidade. Exato. Porque a Constituição ela estabelece claramente que o Estado é responsável pela educação e que ele tem que oferecer até o segundo grau. O segundo grau. Agora, a gente vê, por exemplo, eu costumo muito assistir ali a NetGeo, esses canais fechados, né? A cabo, e filmes sobre a atuação dos policiais, dos guardas florestais nos Estados Unidos. Meu Deus do céu, é impressionante o poder que os caras têm perante a população. Como um cidadão, ele se curva diante de um guarda florestal. Não é policial de delegacia, um simples guarda florestal. O respeito que ele tem de um guarda. É filme, não é filme só não. Porque isso acontece realmente. Acontece. Respeito e reverência. Exatamente. Eles lá defendem os policiais, aplaudem a atitude dos policiais, coisas que nós aqui não fazemos. Está certo que existe abuso. Está certo que na nossa polícia tem bandido. Não estou dizendo que não tenha, não. Agora, a grande maioria é de pessoas que estão ali dando a sua vida a troco de um mísero salário, né? E para defender a população. Realmente é triste a gente ver muitas vezes. Eu acho que a mídia tem uma certa parcela de responsabilidade nisso, que acusa muitas das vezes indevidamente o policial, o massacra. Quando nós vemos bandidos se matando, ninguém falou nada. Enquanto a guerra está entre eles, não tem problema. Deixa eles se matarem. Agora, vai um policial ali, dá um tiro para ver o que acontece. É mídia nacional. Exatamente. A mídia fala muito pouco das coisas boas direitos humanos, são feitas, é verdade. Henry, a corrupção no Brasil é um tema bastante complexo mesmo, né? A ministra Carmen Lúcia e o decano Celso de Mello proferiram duros votos que alertam aqueles que confiam na imunidade parlamentar para cometer crimes. Ninguém está acima da lei, ué. Não está não, realmente não está. Tem até uma mensagem que decorre desse pronunciamento do Supremo, que é o seguinte: no caput do artigo 5º da Constituição Federal tem uma expressão que é muito conhecida. Ela começa dizendo o seguinte: todos são iguais perante a lei. Isso causa muita confusão. O leigo, normalmente, ele entende, mas como assim? A lei trata todos com igualdade? Não é bem assim. Esse termo, todos são iguais perante a lei, ele significa que todos na sociedade estão submetidos à lei. A lei está acima de todos nós. Então é essa igualdade que nos referimos. Muito pelo contrário, a lei boa
É a lei que tem que tratar os desiguais com desigualdade. Na medida que se desiguala. Isso aí. Já dizia Rui Barbosa. É isso aí. Então, o termo, a expressão que a Constituição traduz e que o Supremo adotou nesse discurso que você se referiu, é o seguinte: ninguém está acima da lei. Ora, se todos são iguais, é porque todos estão submetidos a ela. Então, o corrupto, não importa se ele é um ministro, se ele é um senador, se ele é um presidente da República, ele deve pagar, se seus erros ficarem claros, na forma que a lei estabelece. E achar que ele vai ter uma prerrogativa no Supremo, porque já tinha. O Supremo, de onde surgiu essa controvérsia da prerrogativa de foro? É porque o Supremo não tinha estrutura para julgar. O processo ficava 10, 12, 15 anos lá. O Supremo, em toda a história, em mais de 100 anos, nunca tinha condenado um político profissional no Brasil. Veio condenar agora, depois do mensalão. Não é? Então não tinha esse precedente. Só que o recado que hoje os ministros do Supremo passam, porque estão pressionados pela sociedade, não é? É de que eles vão apressar, na medida do possível, e vão condenar aqueles que tiverem que ser condenados. Vamos ver. Vamos fazer nosso intervalozinho? Vamos lá, Lucas. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitanjinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Pois é, ouvintes da nossa Rádio Imperial, aqui estamos hoje batendo um papo aqui com um grande médico de direito, Dr. Henry Grazinoli, sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal nas delações. Henry, a famosa frase da ministra Carmen Lúcia, em que ela diz: aviso aos navegantes das águas turvas, criminosos não passarão na navalha da desfaçatez, e não passarão sobre os juízes, não passarão sobre novas esperanças do povo brasileiro. Nós estamos vendo isso mesmo? Eu acho que em parte sim. Né? Não é 100% como ela disse, mas em parte sim. É preciso entender que no contexto que ela diz essa frase. Porque como é que nós estamos então assistindo Dirceu, Bunhai, Genu e outros fora da cadeia? Exatamente. Aí a gente volta àquela questão que nós abordamos ainda há pouco. O sistema é falho e é lento. Então ele por suas imperfeições, tem esse tipo de coisa ainda. Mas tem um detalhe: ela pronunciou essa frase no momento em que os políticos tinham adotado como estratégia, seguindo inclusive um pouco a orientação das lideranças, por exemplo, como Lula, a estratégia de atacar o Poder Judiciário. Eles começaram a atacar o Ministério Público e atacar os juízes. E aí isso causou uma comoção intestina, como se diz, quer dizer, institucionalmente, o Judiciário ficou um pouco melindrado com isso. Eu acho até que essa estratégia é um erro, porque você atacar o juiz, desconfiar do juiz, da parcialidade dele, no momento em que você está respondendo um processo, a meu ver, é uma falta de argumentos. Porque enquanto você tiver argumentos no processo, né, Paulo, discute os argumentos e as provas. Quer dizer, o ataque ao juiz, ele é uma situação de excepcionalidade. Não que os juízes sejam perfeitos. Não. Né? Mas se julgam perfeitos. Se julgam Deus, exatamente. Eles até se acham Deus, mas não são. Então, quer dizer, eu acho que essa frase dela é forte e foi um prenúncio, digamos assim, de que o Supremo vai agir. E eu acho até, surpreendentemente, viu, Paulo, a meu ver, tem agido. O Supremo tem respondido às questões que têm sido colocadas a ele. Claro que não com a perfeição que talvez a sociedade quisesse ou desejasse. Mas também nós não podemos perder de vista que nós não podemos ficar o tempo todo com essa visão persecutória. Até mesmo o bandido, o assassino, o pior de todos os assassinos, tem o direito ao devido processo legal. Lógico. A ampla defesa, o contraditório, não é isso? Então, mas a frase dela é forte, eu acho que é um sinal. Para mim, ela foi um pronunciamento animador. Eu acho que animou no sentido de dizer: olha, o judiciário está firme aqui. A mudança do entendimento do Supremo Tribunal Federal ao permitir que acusados em ações penais sejam presos após uma decisão de segunda instância, antes de esgotado todos os recursos, poderá levar quase 3.500 réus para a cadeia. Isso aponta um estudo inédito da Fundação Getúlio Vargas, Direito Rio. Como você vê isso, Henry? Você acha que realmente isso vai acontecer? Bom, a
há sinais dentro do Supremo de que essa decisão vai ser mudada, essa interpretação. Porque senão vai ter que cercar Brasília e transformar em presídio. Tem que transformar em presídio. Mas tem uma outra situação aí, Paulo, que é constitucional. Né? Veja, quando o Supremo deu essa interpretação de que se houvesse julgamento em segundo grau por órgão colegiado, que já podia conter a prisão, porque estaria cumprido aquele princípio do duplo grau de jurisdição e do trânsito em julgado. Na verdade, essa interpretação, literalmente falando, ela contraria a Constituição Federal, que lá no artigo 5º estabelece genericamente que enquanto houver possibilidade de recurso, não se pode considerar ninguém culpado. E por conta disso não se pode prender. Ninguém será considerado culpado senão após o trânsito em julgado. E trânsito em julgado não acontece, nós aprendemos isso no direito, enquanto tiver possibilidade de recurso. O que o Supremo fez naquela ocasião foi uma interpretação casuística, porque havia uma muito grande naquele momento, e aí muita gente passou a ser presa com condenação de segundo grau. Aí não é só político, não. Esses 3.500 e pouco que você cita aí, tem traficante, tem assassino, tem um monte de gente, né? Agora, é preciso definir melhor isso. Se for levar a interpretação literal, não é a interpretação conforme a Constituição, mas a interpretação literal, trânsito em julgado só pode ocorrer quando o último recurso for apreciado. Então, nós tivemos pronunciamento recente do Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes. Esse pessoal está dizendo que essa decisão não é boa e estão tentando chamar para mudar essa decisão e voltar ao que era antes. Aí, sob o ponto de vista jurídico, eu modestamente entendo que determinados crimes, para determinadas práticas, você poderia sim considerar-se, em segunda instância, o esgotamento da instância recursal para fins de execução da pena. Eu sou a favor disso. Por exemplo, há crimes como o tráfico de drogas, a própria corrupção, crime de corrupção, poderia sim. Exatamente, eu acho que principalmente para o sujeito ser candidato, ele teria que ser ficha limpa total, ou seja, não esteja nem respondendo a algum processo criminal. Nós tinha que endurecer um pouco mais essa exigência. Porque está muito... Você vê, o senador Randolph, que se diz baluarte da moralidade, afirmou categoricamente que para terminar com os privilégios dos políticos contra a imunidade parlamentar, abriu mão para que um político só se tornasse inelegível a partir do julgamento de terceira instância. Ele não fez acordo com o diabo? Ele fez, porque é uma contradição. Ele defende tanto, porque tem que ser condenado, e agora, como é que é isso? Mas aí entra aquela situação, né? Você está com mandato. Você está com mandato. Embora, no caso dele, não se tem notícia de que ele tenha nenhum processo, mas ali existe pressão dos pares. A gente sabe muito bem que os partidos pressionam. Mesmo porque existem alguns ali dentro do partido dele que eu tenho minhas desconfianças. Pois é, exatamente. Não é 100%. Não tem. Então, por isso eu acho que nesse caso... Os partidos são contaminados. Então, a contaminação é geral. Ninguém escapa. É geral. O STF deveria se apressar para julgar os políticos corruptos? Ele deveria, mas ele não consegue, ele não pode, porque ele não tem estrutura. O STF está trabalhando no limite deles, sabe? Eles não conseguem... o número todo de funcionários que tem? Mas não consegue, não anda. Porque a quantidade de processos ou o emperramento? Eu acho que é a quantidade de processos. Não pode um tribunal como o Supremo receber por ano a média de 6, 7 mil processos, como eles estão recebendo recursos, é muita coisa. Né? Para 11 ministros, por mais que você tenha estrutura, por mais que você tenha juízes que façam um trabalho que o ministro deveria fazer... Porque muito processo vai também indevidamente ao terceiro. Vai para lá indevidamente. A reforma processual, ela está buscando, né? O novo Código de Processo Civil, ele trouxe uma série de modificações com o objetivo de agilizar. Ainda não conseguiu, mas não consegue, porque existe resistência dentro do próprio judiciário. Você quer ver? Vou citar um exemplo, se você me permite aqui, uma abertura sobre essa questão da posição do judiciário e diante da celeridade, da rapidez. O novo Código estabeleceu, se não me engano, no artigo 300 e pouco, eu não me lembro de cor agora, que toda demanda judicial, exceto aquelas que tiverem previsão específica, para que ela prossiga, o juiz tem que marcar audiência de conciliação e fazer aquela primeira audiência.
Nós sabemos que essa audiência funciona muito bem. Muita coisa se resolve ali com a presença do juiz e as partes, mas muita coisa. Eles não marcam essas audiências. Não. Eles não estão marcando. E tem mais, o processo eletrônico veio para ser ágil. No entanto, ele tem que entrar em fila e esperar os físicos andarem para ele andar. Eu digo, mas isso é um absurdo. Eu acho que é inconcebível que se demore 1, 2 anos para se conseguir um simples alvará. É isso aí, exatamente. Acontece com frequência. Está acontecendo com frequência. É um absurdo. A decisão do Supremo Tribunal Federal abre uma brecha para que prefeitos que tiveram as contas reprovadas pelos tribunais de contas do Estado possam disputar as eleições. Isso porque, na prática, o entendimento dos ministros lá do Supremo Tribunal derruba o artigo da lei da ficha limpa, que veda esses políticos de se candidatar. Ao julgar 2 recursos que questionaram qual órgão pode julgar as contas dos administradores, a Câmara de Vereadores ou o TCE, os magistrados decidiram que a prerrogativa cabe exclusivamente ao Legislativo. Quer dizer, o Supremo está legislando? Não, não está não, nesse caso não, Paulo. Não, veja, não. O artigo 70 da Constituição Federal, ele estabelece, aí o Supremo fez um julgamento literal, interpretou a Constituição como ele é. Está lá no artigo 70, diz que o órgão autorizado a aprovar ou não as contas é o Poder Legislativo. Porque o tribunal é mero órgão consultivo. Isso, muito bem, administrativo. Exatamente. Então, o que a lei de ficha limpa fez, do ponto de vista moral pode ser até bom, do ponto de vista ético, mas ela é inconstitucional nesse aspecto. E o Supremo declarou isso, não tinha como não sê-lo. Claro que o defeito continua, porque o presidente, o governador e o prefeito, quando tem maioria no Legislativo, ele tem garantida a aprovação das contas dele. Exatamente. Então a lei de ficha limpa tentou resolver isso. Não conseguiu, exatamente porque está na Constituição. O que precisa ser modificado é o artigo 70 da Constituição. Aí sim, dar poder para que, caso haja reprovação em sede de Tribunal de Contas, que o indivíduo fique impedido de alguma maneira. Agora, os críticos, eles dizem que aí você tira o poder legislativo e dá o poder na mão de um órgão administrativo. Nós vimos aqui no Estado do Rio, o Tribunal de Contas do Estado tendo todos os seus conselheiros presos. Beleza, né? Quer dizer, que então, maravilha. Então você vê, não tem isenção. Como é que fica isso? É uma situação muito difícil. Teoricamente, eu acho até que entre um tribunal corrupto, o Tribunal de Contas corrupto, e um legislativo corrupto, eu não sei qual é o melhor. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A gente não sabe para que lado vai, né? É muito complicado realmente, né? Lendo o currículo dos excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, você se surpreende com a decisão tomada pelo STF de soltar o Zé Dirceu? Não me surpreendeu não, mas o problema aí é o seguinte, né? Quer dizer, eu estou sempre querendo dar uma explicação jurídica Pois não tá certo. Nosso papel como advogado é procurar a brecha na lei, né? O que acontece é o seguinte, eu sempre preguei isso, né? Chamo a atenção de todos os alunos na faculdade, por onde eu passei esses anos todos em sala de aula, que a Constituição Federal, ela é um documento que tem uma dimensão jurídica e uma dimensão política. E para a gente entender isso, é preciso ler a Constituição como um todo, procurar verificar e de preferência com a orientação de alguém que conhece um pouco dessa matéria, para ver que ela tem uma dimensão política. Muitos julgamentos que são feitos, muitas interpretações que o Supremo faz, ele leva em consideração algumas orientações que a Constituição dá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se você pega lá do artigo 1º até o artigo 4º da Constituição Federal, lá na sua abertura, você vai encontrar ali algumas orientações no sentido de que é preciso zelar pelo equilíbrio do Estado, pela harmonia dos poderes, pela tranquilidade da sociedade. Isso são princípios gerais. Então, o juiz da Suprema Corte, quando ele vai fazer um julgamento que tem uma repercussão grande, ele leva em consideração também essa repercussão, o que permite a ele, muitas vezes, uma interpretação que a sociedade não concorda muito, como, por exemplo, liberar o Zé Dirceu. Quando isso foi feito, na verdade,
o Supremo interpretou como sendo, naquele momento, sob o ponto de vista do direito criminal, tinha o Dirceu a condição de responder em liberdade, não é? Sim. Mas é o Zé Dirceu, quer dizer, é um dos ícones de todo esse eu acho o principal artífice. ele é um dos ícones. Agora, O grande arquiteto. Agora, para finalizar, talvez entrando mais especificamente na intenção da sua pergunta, que é pegajosa, eu diria o seguinte, nós temos no Supremo Tribunal Federal, que não é perfeito, ministros que foram indicados por governos, que foram escolhidos por políticos. E que nem tem tanta ciência. Então, a gente tem problemas ali. Pra isso, não vamos generalizar, mas tem problemas ali, evidentemente. Eu acho até que alguns deveriam realmente, todos deveriam ser advogados, né? Pelo menos. Né? Mas deixa. Você acha, falando tanto da nossa Constituição, você acha que nós não precisamos fazer uma nova Constituição? Nós precisamos fazer uma reforma. Porque eu acho que a Constituição foi feita e muitas coisas da Constituição ficaram para ser através de leis ordinárias que não foram feitas. Ela está precisando ser reformada, eu acho. Nesses 30 anos, a sociedade mudou, surgiram questões que a Constituição... Polêmicas que ela não previu. Eu acho que nós precisamos fazer uma reforma. Mas aí que está. Reformar... Mas não com essa cambada que está aí, pelo amor de Deus. Não com eles. Não com eles. Não com eles. Sob a batuta do Supremo Tribunal Federal, os políticos corruptos, os ladravazes, os empresários de compadrio estão se preparando para a volta do Lula em 2018? A sua pergunta já é pergunta e resposta ao mesmo tempo. Olha, é o seguinte. Será que Lula será condenado? Será que Lula Eu espero, vai ser? Ele já foi condenado em primeira instância. Pois é. Então a pergunta é, será que o órgão da Justiça Federal no Paraná vai condená-lo na região de Porto Alegre? Vai mantê-lo? Vai manter a condenação? Vai aumentar? Eu espero. O que acontece é que, se nós levarmos em consideração o fato, aí tem que ser, eu sou frio e calculista. O Lula, sobre o Lula, talvez de todos os acusados até agora, é aquele que pesa o menor número de provas objetivas. Sim. É só fazer. Aí é número, é estatística. É tudo amigo. É tudo amigo. Essa tem sido a grande dificuldade do judiciário, porque a população, nós dizemos assim, mas olha, é impossível que um líder político como ele, que liderou 13 anos de governo no Brasil, não saiba ou não soubesse das coisas que estavam acontecendo. Lógico. É igual dizer que a Dilma não sabe o que está acontecendo dentro da Petrobras. É isso aí. Quer dizer, é muito difícil de alegar isso. Né? Quer dizer, ele tem feito essa alegação. Essa última denúncia do Palocci, o depoimento do Palocci é muito poderoso. Muito forte. O Palocci era um homem de confiança. Muito forte. Né? E ele já entrou num clima de dizer, olha, eu vou falar, eu acho que o Palocci vai falar independentemente de fazer delação premiada ou não, como já falou, porque ele não fez delação premiada. Exatamente. Né? Ele foi um depoimento espontâneo ali. Agora, eu acho que depois desse pronunciamento do Palocci, eu acho que dificilmente Lula terá força política, votos, para concorrer na eleição, mesmo que ele escape. Eu acho que ele vai ter uma votação, porque ele tem um séquito que o acompanha, mas eu acho muito difícil, não quero aqui fazer previsões políticas, até porque não é a minha área, mas eu acho... Você não é mãe de Ná também? Não sou mãe de Ná. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que é visível, né, o final da sua pergunta, que é uma resposta. Claro que, se o partido dele puder, vai lançá-lo com força para tentar voltar, isso não tem dúvida. Você acha que a decisão do Supremo Tribunal Federal de enviar à Câmara a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer é menos importante pelo fato em si e mais pelo que ela representa para o futuro da Operação Lava Jato? Pois é. Estava pensando aqui uma coisa, Paulo, que é o seguinte. Primeiro, o Supremo, nesse caso, fez o que tinha que fazer. Lavou as mãos. Concordo. Mandou para o Congresso. Porque, na realidade, quem tem que julgar isso é o Congresso. É o Congresso. E o Congresso provavelmente não vai aceitar essa denúncia dela. Ela vai ficar lá. Esse é um ponto. Agora, tem um outro ponto aí que eu queria chamar a atenção, que me ocorre a partir dessa sua pergunta, Paulo. Eu acho que o caso Joesley, Joesley. Eu acho que isso é
o início do fim da Lava Jato. E vou tentar explicar a minha tese. Nenhum país no mundo, nenhum país com a economia mais equilibrada, suportaria 3, 4, 5, 6 anos de investigações desse tipo. E a lista cada vez aumenta mais, e chama fulano, e chama ciclano. Sim. Só a Odebrecht, a lista da Odebrecht, ela soma mais de 1.500 políticos pelo Brasil todo que receberam dinheiro. Isso é só a Odebrecht. Aí você tem 1 milhão de outras empresas que deram contribuição. Além disso, agora mesmo, coisa de 15 dias atrás, veio a Lume, aquele problema que os bancos estão enfrentando agora, porque tem uma investigação também de fraude à Receita Federal, que já soma hoje quase 14 bilhões de desvios que os bancos fizeram de tributos que não pagaram. Com corrupção lá no CAF, que é aquele órgão de fiscalização. Então, Paulo, eu acho que o Brasil não suportaria muito tempo esse regime. Isso vai ter que ter um fim. Eu acho que, pelo movimento que a gente está vendo aí, o capital já quer isso. Né? A classe política já deseja isso. O judiciário também quer isso. Ou seja, eu tenho a impressão que, a partir do momento em que caírem mais 2 ou 3 cabeças que estão para cair, importantes, essas serão condenadas. A gente tem já o Cabral, que não sai tão cedo da prisão. Esse vai ficar lá. Nós temos alguns políticos já presos. Tem o caso do Lula, que virou uma espera de muita gente. Sim. Que provavelmente, se eu tivesse que apostar, eu acho que o Tribunal de Porto Alegre vai manter. Também acho. Se não aumentar a pena. Eu também acho. Eles têm feito isso. Então, eu acho que no momento em que algumas cabeças caírem, e aí me desculpem aqueles que defendem o político que eu estou criticando, A ou B, mas eu estou falando genericamente. A sociedade não pode ficar na era. Nós temos que virar. A gente tem que crescer. Então, eu acho que foi assim. Nós temos no Brasil um mar de corruptos, cardumes de corruptos. A justiça veio, jogou uma rede, pegou um pouco desses. Dos tubarões. Esses tubarões que foram pegos vão pagar a conta. Exatamente. Mas o mar ainda vai ficar com alguns que não são. Cabe a nós agora. Aí vem o processo político. Exatamente. Então o Brasil não vai conseguir entrar num processo de sorregimento se nós não encerrarmos a Lava Jato. Tem que chegar a um final. Certo. As votações do Supremo demonstram que a percepção do tribunal ainda é majoritariamente favorável à Lava Jato. Você, apesar das divergências pontuais com o ministro relator Edson Fachin, parece haver no plenário maioria sólida em favor da Procuradoria-Geral? Contra os pegos, a justiça vai ser feita, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu continuo com a mesma tese. Acho que o Supremo é a favor da Lava Jato. Mas eles também são a favor de acabar isso logo. Porque senão nós vamos entrar naquele problema que eu citei anteriormente. Certo. Se não tiver fim, o preço que a população brasileira vai pagar é muito mais alto. Você acredita que a crise deflagrada pela delação da JBS pôs em xeque a credibilidade de Janot e da própria Procuradoria-Geral? Espalhou-se por Brasília o sentimento de que a nova Procuradora-Geral, a Raquel Dodge, ela seria mais flexível, mais sensível às demandas dos advogados dos réus? Bom, por trás de todo o sistema, até mesmo por trás daqueles bandidos que hoje estão dominando a Rocinha, sempre tem uma mente, sempre tem um intelectual, um pensamento que coordena as ações, que comanda. Eu acho que o caso Joesley, ele foi, na verdade, plantado como o ponto inicial do fim da Lava Jato. O Joesley caiu numa armadilha. Ele pensou que ele era o tal, mas ele não era. Ele foi usado. Claro que a credibilidade do Ministério Público caiu um pouco ali. A Raquel Dodge é uma incógnita. Ninguém conhece essa mulher. O Brasil não sabe quem ela é. Nós não sabemos. Sabemos que ela é uma alta funcionária uma procuradora e agora chefe da Procuradoria Federal. Mas nós não sabemos a que ela veio. Vamos saber ainda. Porém, o episódio Joesley, para mim, ele se enquadra na minha modesta tese de que foi plantado essa situação para desmobilizar um pouco o Ministério Público, para esfriar um pouco a cena. Eu concordo até com você, porque ontem tivemos até a resposta do habeas corpus impetrado por eles, que foi negado pelo Gilmar. Muito bem. Aí que está. Aí que está. Veja, é uma contradição. Muito bem lembrado, Paulo. Então a nossa tese parece ser uma tese boa. Exatamente. Para finalizar, Henrique, porque nós estamos quase em cima da hora,
o Supremo Tribunal está diante de acusações contra o PT, PMDB, da Câmara e do Senado, além de dezenas de inquéritos e denúncias contra políticos individualmente. As delações prováveis de Antônio Palocci ou do Gedel Vieira Lima ainda prometem incrementá-las mais. Em breve virão as primeiras condenações de réus com prerrogativas de ser julgados no Supremo Tribunal Federal. As últimas votações da Corte só demonstram que a Lava Jato ainda está vivíssima. Ela está viva para esses peixes que nós citamos aqui, que caíram na rede. E eles vão até o final. Agora, outra demonstração de que a Lava Jato vai ter fim. Eu quero chamar a atenção também em função dessa pergunta aqui. O caso Joesley é um. Atingiu o Ministério Público. Sim. Mostrou fraqueza. Muito bem. Agora tem uma outra questão aqui, que é a seguinte. Por que o Ministério Público Federal, até hoje, não entrou com uma ação pedindo a extinção de algum desses partidos políticos que comandaram a corrupção no Brasil? Exatamente. Isso está na Constituição. Isso é possível e deveria ser feito. Porque o PT se transformou, por exemplo, saiu, deixou de ser partido político, passou a ser uma facção criminosa. O PMDB também? Também. Não são casos isolados. É institucionalizado Exatamente. dentro do partido. E o Ministério Público não entrou com ações pedindo a extinção. Por que não fez? Já poderia estar fazendo isso. Sim, lógico. Os partidos políticos, por sua vez, já estão estudando. Eu sei, o PMDB vai deixar de ser PMDB, vai voltar a ser MDB. Já apareceu a arena de novo. O próprio PT já falou em mudar de nome. Porque, na verdade, o final dessa situação seria o Ministério Público propor essas ações e a Justiça dar uma decisão extinguindo essas associações, esses partidos políticos. Que são associações criminosas. Exatamente. Então eu acho que você tem razão, Paulo. Eu acho que esses peixes que foram pegos nessa rede que nós citamos aqui, eles serão julgados e se tiver prova suficiente, serão punidos. Eu não tenho dúvida disso. Porque se não for assim, o judiciário cairá em descrédito. Exatamente. E aí não sobrará mais nada. Aí nós não vamos ter... Porque o judiciário é a última porta que a gente tinha de esperança de ver a punição dos culpados. Alguma justiça sendo feita. Porque esse país está pagando um preço muito alto de descrédito internacionalmente. O povo está sendo sacrificado. A gente vê os preços de gasolina, de uma série de coisas disparar, e a gente não pode fazer absolutamente nada. Cidades inteiras foram desmobilizadas. Estamos aqui pertinho. Aqui no estado do Rio temos Macaé. Acabou, né? Acabou Macaé. Desmontou a cidade. Desmontou a cidade. Três Rios está sofrendo um processo parecido. Exatamente. Tudo fruto de quê? Da incúria, da desfaçatez, da volúpia, da sede com que eles foram ao pote. É um absurdo. A gente, isso é totalmente triste a gente ver esse desmonte de um país que tinha tudo para ser um sucesso. A gente assiste. E isso não vem de agora. Muitas pessoas, agora, a Rede Globo está passando uma novela, aí não sei se você está tendo a oportunidade de ver às 6 horas, né, em que mostra que a corrupção já existia na época do Império. Agora, peraí, vamos devagar com o andor que o santo é de barro. A coisa não era bem assim. A Rede Globo está dando uma ênfase muito grande a isto, para desmoralizar o país. Mas é aquele discurso, nós denunciamos aqui, nós somos corruptos, então vamos aceitar. Eu acho que a coisa não é bem assim. Não era, tem um exagero muito grande desde essa época. Nós sabemos que realmente os títulos de nobreza eram comprados como são comprados no mundo inteiro. Não era só no Brasil. Né? Isso mesmo. Então as coisas não são bem assim. As pessoas precisam aprender, às vezes, a ver as coisas com olhos de quem conhece a coisa. Critica a coisa, mas vai lá saber se realmente era assim, porque a coisa não era bem. E a lição que fica de tudo isso, né, Paulo, é que o povo precisa aprender que a política é importante, sim. Está aí a prova. Quando você vira as costas para a política, quando você não se interessa pela política, quando você vende seu voto, olha aí o preço que estamos pagando. Nós estamos pagando, nossos filhos vão pagar, porque isso vai longe. E nossos netos também vão pagar o preço. Exatamente, né? Bom, eu gostaria de deixar aqui as suas palavras finais agora, porque a gente estamos em cima da hora do nosso programa, e depois o
o Joenis briga comigo. O Jorge também? Não, o Jorge não briga com a gente. Só o Joenis que briga. Mas é agradecer, evidentemente, mais essa oportunidade, a gentileza do amigo Paulo de nos convidar para estar aqui. Sempre um prazer enorme. Mandar um abraço para essa audiência da Rádio Imperial e dizer que a gente continua com esperança. Nós não perdemos as esperanças, mas somos realistas. A gente tem o dever, quando chamados para dar uma opinião daquilo que de fato a gente sente, e não aquilo que as pessoas querem ouvir. Às vezes a gente fala coisas que as pessoas não gostariam de ouvir, mas é a nossa verdade, pelo menos, né? Exatamente, hein? Eu gostaria de te agradecer muito a sua participação aqui. Acho que foi uma aula magistral. Quem teve a oportunidade de escutar o nosso programa, teve uma aula de direito aqui sobre as ações do Supremo Tribunal Federal, sobre direito constitucional, enfim, sobre tudo aquilo que nós estamos vivenciando no mundo de hoje. Obrigado pela sua presença, obrigado aos nossos ouvintes, obrigado ao Lucas na técnica, ao Darlan hoje na gravação. Fiquem agora com o Joenis no Plantão Imperial e depois o Jorge Luiz no Roberto e Amigos, né? Um abraço a todos, até semana que vem. Nós hoje estamos aqui ainda, vamos sair daqui, vamos para uma reunião do Lions, né? Os 3 clubes estão reunidos hoje, nós estamos discutindo aí assuntos da pauta. Um dos assuntos de pauta, inclusive, é esta né? Esse tema não acaba. Nós não ficamos da praga. Tá? Vamos ficar. Um abraço a todos. Até semana que vem, quando estaremos aqui com mais um programa Nós Servimos. Fui!